Boa tarde, alunos. Professora Eunice de Química. Nós vamos falar hoje sobre os hidrocarbonetos ramificados, da atividade que eu passei aula passada para vocês fazerem os exercícios, tá? Então, o que são hidrocarbonetos? São compostos que possuem somente carbono e hidrogênio. Por enquanto, a gente está estudando os hidrocarbonetos. Nós estudamos assim, ó, o carbono faz 4 ligações e completa com hidrogênios. Nós dizemos que essa aqui é a fórmula estrutural. E nós podemos fazer a fórmula estrutural condensada, pegar esses 4 hidrogênios e colocar junto. É a fórmula estrutural condensada, certo? Como que é o nome desse composto? Se tem um carbono, nós chamamos de metano. Aqui vocês já viram. Com 2 carbonos. Primeiro carbono tem uma ligação, 2, 3, 4. Segundo carbono, uma ligação, 2, 3, 4. Completa com hidrogênios, certo? A fórmula estrutural e a fórmula condensada vai ser como? Junta esses três hidrogênios, certo? Nome disso, 2 carbonos, é o etano. Vou fazer a mesma coisa com 3 carbonos, ó. 4 ligações cada um, completa com hidrogênios. H3C. Esses dois vou colocar junto aqui, que pode ser em cima, pode ser embaixo, não tem problema. 3 carbonos é o propano. Por que que eu fiz essa revisão com esses 3 hidrocarbonetos? Quando nós falamos hidrocarbonetos ramificados, é porque nós temos o radical, certo? Então, seria assim, ó. Eu tenho uma cadeia principal, certo? Com os carbonos, e tem uma ramificação. Se tem um carbono só, nós chamamos de metil. Por que chamamos de metil? Porque metil vem de metano, ó. O radical com um carbono só, hidrocarboneto é metano. O radical vai ser o metil. Ele vai ficar assim, ó, a cadeinha pendurada, CH3, certo? Se tiver 2 carbonos, essa aqui é a cadeia principal, ó. Cadeia principal, 2 carbonos. CH2, CH3, certo? Que já tem uma ligação aqui, 2, 3, 4. De etano, o radical vai se chamar etil. Ou seja, tem a cadeia principal e 2 carbonos penduradinhos, certo? Com seus hidrogênios. E se for 3 carbonos, aqui, ó, tem a cadeia principal, penduradinho 3 carbonos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, certo? 3 carbonos, de propano passa a ser propil. Existem com 4 carbonos, 5 ou mais já é difícil, porque daí já aumenta a cadeia principal, já tem outra situação. Mas vamos supor que tenha 4 carbonos, ó. Ele pode ser alinhado, pode ser com uma pininha, um carbono para lá, ou pode ser assim, um no meio e 3 carbonos ao redor. São 3 butil. Isso aqui são os radicais butil, mas a gente não vai nem usar. Esse se chama N-butil, sec-butil e tércio-butil. Mas nós vamos trabalhar com esses 3 aqui, ó. Metil, etil e o propil alinhado, tá? Tem alguns que eles fazem assim e põem pra lá. Então, ou de pezinho ou deitadinho, tá? Essas são as ramificações ou radicais. Metil, etil e propil. Vamos aos exemplos. Tem um exemplo aqui, por exemplo. Vou pegar 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E um carbono desse, um carbonozinho pendurado. Vamos completar. Uma ligação, mais 3, dá 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre completa com hidrogênios. 1, 2, 3, 4. Assim são os compostos orgânicos. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o radical, mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Essa daqui é a cadeia principal. E esse daqui é o radical. Um carbono só, radical metil, certo?
Pra gente dar o nome a isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que enumerar a cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? No carbono 3, sai um radical metil. Põe um hífenzinho, que não é obrigatório, e escreve a cadeia principal, que é o epitano. Epitano, porque são só ligações simples. Se eu colocar agora aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou colocar CH3 aqui e outro aqui, certo? Coloquei 2 radicais. Vamos completar, H3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4. Presta atenção agora. Se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3. Se eu começar da ponta de cá, 1, 2. Eu sempre devo começar do lado que dá os menores números, ou seja, do lado mais próximo do primeiro radical. Então, aqui vai ser o carbono 1. Esse aqui é o meu carbono 1. Tenho que começar daqui pra lá, certo? No carbono 2, eu tenho um radical metil. E no carbono 3, eu tenho outro radical metil. Então, nesse caso aqui, metil, eu escrevo assim, põe vírgula, 2,3 de metil. 5 carbonos é o pentano. A cadeia principal vocês têm que saber de cor, tá? Tenho mais um caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 agora. Eu vou colocar aqui 1, 2. Mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Se começar de lá, 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos começar daqui. Primeiro, vamos colocar os hidrogênios. H2, tira daqui. H, H2, H2, H3. Enumera. Ah, vamos completar também o radical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 3, agora eu tenho o radical etil, certo? Então, é só colocar no carbono 3, etil, radical etil. 6 carbonos alinhados, equissano. Tudo bem? Por último, agora eu vou fazer mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só para mudar um pouquinho. Vou colocar um radical aqui, vou colocar outro radical aqui, vou colocar outro radical aqui. Vou colocar etil aqui, tá? Se eu fosse contar pelo lado que inicia primeiro, deveria começar por aqui, certo? Mas só para mudar um pouquinho, eu vou colocar uma dupla ligação aqui nesse primeiro carbono. Vamos completar os hidrogênios. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. H3, H2, H3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, H3, certo? Se eu fosse seguir a regra anterior, eu teria começado aqui, porque aqui tá mais próximo. Mas aparece uma dupla. Essa dupla é prioridade, tá? Então, quando aparece dupla ou tripla, a prioridade é começar pelo carbono mais próximo da dupla ou da tripla. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Radical metil. Eu escrevo assim, mas não precisa ficar escrevendo, vocês já vão saber automaticamente, né? Metil no 3, no 7 tem outro metil, e no 4 tem um etil, certo? Met, 1 carbono, et, 2 carbonos. Escrevemos todos os radicais primeiro, então, ó, 3,7 de metil. No 4, tem um radical etil, são 8 carbonos, é o octano. Só porque tem a dupla ligação, aí é um alceno, então é en. Em qual carbono que tem a dupla ligação? No carbono 1. Então, escreve o 1, octeno. Ou seja, o en tá dizendo que no carbono 1 tem uma dupla ligação, certo? Isso aqui eu caprichei, fiquei bem complicadinho aqui pra
para vocês verem todas as possibilidades, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Bons exercícios.